Senhor querido, esse é o nosso clamor também nesse momento, que Tu fales conosco, segundo a necessidade de cada um de nós. Vem com Tua palavra nos depurar, nos purificar, nos limpar, de forma que possamos resplandecer esse Teu grande amor por nós em nossa vida. Torna-nos semelhantes dia a dia a Teu Filho Jesus, à medida que contemplamos a Tua palavra, à medida que contemplamos a Tua face, a Tua glória, torna-nos semelhantes ao Salvador e Senhor de nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. A gente tem, nesses últimos domingos, trabalhado a questão de sermos transformados à imagem de Jesus. E hoje queremos, de maneira especial, dedicar um pouco a nossa reflexão, debaixo dessa mesma temática geral, à humildade, que vínhamos falando, do orgulho à humildade, que passa pelo quebrantamento, mas que essa humildade, de alguma forma, nos encaminha a uma vida de dependência, na dependência de Deus. Isto, obviamente, é uma coisa interconectada, próxima. Então, nós conversamos aqui sobre como Deus pode expor o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade, o nosso egocentrismo, a fim de nos tornar sempre mais e mais semelhantes com Jesus. Falamos do general Naamã, um general sírio, que havia adquirido lepra, e que ficou sabendo através de uma menina, uma adolescente, que trabalhava na casa dele, deportada de Israel, quando lá invadiram e deportaram muita gente. E ela disse: olha, em Israel há um profeta de Deus, e nele você pode encontrar cura no Senhor. E Naamã decidiu ir para lá, vai com uma carta no bolso do próprio rei da Síria, que demanda do rei de Israel que atenda o seu general, braço direito dele. E ele vai com toda uma comitiva, com pompa, com orgulho, com muito dinheiro na sua bagagem, para pagar e comprar a cura. E as coisas não rolaram como ele queria, mas esse homem sai de lá quebrantado. Ele se apresenta, ele volta a falar com Eliseu, se apresenta como um servo, ele se torna um adorador do Deus vivo, ele até pede licença para levar terra de Israel até a Síria, para poder então ali, somente nesse pedaço, nesse chão de Israel, dobrar os seus joelhos e adorar o Deus da vida. Falamos domingo passado do profeta Jonas, Jonas que recebeu uma tarefa de anunciar graça e salvação aos ninivitas, uma possibilidade de arrependimento, e Jonas correu na direção contrária porque não era o que ele queria. Não tinha nada a ver com ele, ele queria ver mais aqueles ninivitas ferrados. E ele foge, e Deus precisa trabalhar na vida deste homem, assim como Ele precisa trabalhar na nossa vida, e o faz através de muitas circunstâncias. Nós queremos continuar olhando essa perspectiva, como Deus pode expor também o nosso pecado, o nosso orgulho, nossa finitude, nosso egocentrismo, e mais nossa tentativa de nos auto-justificarmos o tempo todo. O arrogante ao qual Deus se opõe, se resiste, ele precisa ser quebrantado. Ele mesmo, arrogante por si só, ele não percebe o seu pecado, porque na verdade ele sempre acha que está certo, e tudo que ele faz tem uma boa motivação, e portanto ele se justifica a si mesmo diante de suas atitudes e diante do que ele faz. Ele sempre tem razão. Esse é o grande problema de você tentar argumentar com o arrogante. Ele sempre tem razão. Afinal, ele não pergunta pela vontade de Deus.
O que importa e o que está em primeiro lugar é o que ele pensa e o que ele quer e o que ele busca e o que ele quer vai alcançar. Então, naquele momento, o que importa é só e tão somente a sua vontade. Aliás, já perceberam que para pecarmos, para nos desviarmos da vontade de Deus, se nós conhecemos a Cristo, nós temos o Espírito Santo em nós, e para pecarmos, nós precisamos silenciar a voz do Espírito em nós, porque o Espírito Santo, como a palavra diz, tem quase que ciúmes de nós. Ele deseja que a gente ande afinado com a vontade do Pai. E se você vai fazer qualquer coisa fora da vontade de Deus, o Espírito Santo vai se manifestar. Então não faça isso. Não vá por aí, não é esse o caminho, não tenha essa atitude. E você, se você quer persistir, você vai ter que silenciar. Você vai começar a argumentar, mas não é bem assim, também não sou tão radical, não é isso. E você silencia a voz do Espírito, que nos faz lembrar das coisas que Jesus ensinou, que nos ensina e revela a vontade de Deus no dia a dia de nossa vida. E assim nós queremos hoje dar uma rápida olhada, eu sempre digo rápido, né? Nós queremos dar uma olhada em duas personagens, primeiramente mais numa, a outra fica numa próxima vez, que é Saul e Davi. Saul é o primeiro rei de Israel e Davi é o seu sucessor. São duas pessoas muito diferentes. Davi chegou ao trono porque Saul se colocou diante de Deus de uma forma arrogante, prepotente, autojustificativa, pecando deliberadamente contra o Senhor. Não é que Davi não tenha cometido pecado, cometeu e muitos, pisou na bola muitas vezes, mas ele tem uma atitude completamente diferente da de Saul, e isso importa diante de Deus. Saul, o antecessor de Davi, além de pecar, ele sempre procurava se justificar. O que ele fazia tinha uma justificativa, não importa se Deus queria uma outra coisa. E para isso, ele tem atitudes arrogantes, obviamente. Nós queremos dar uma olhadinha, capítulo 13, Marcelo, desculpa, eu falei 12 para ti. Capítulo 13 de 1 Samuel, nós vamos dar uma olhadinha em alguns versos, verso 11 e 12, 1 Samuel. Ali nós temos uma história quando Saul oferece um holocausto ao Senhor, que não era a sua atribuição, não tinha essa prerrogativa como rei, oferecer um holocausto a Deus, um sacrifício a Deus. Quem deveria fazer isso e poderia fazer isso é tão somente o profeta de Deus, o sacerdote, o Samuel, no caso. E quando Saul é demandado por Samuel, o que você fez, cara? Saul entra numa de se justificar. E queremos dar uma olhada um pouco mais detalhadamente nessa história. Verso 11, e perguntou-lhe Samuel, o que você fez fazendo esse sacrifício num altar para Deus? O que a princípio é um ato religioso e é uma coisa que Deus quer, uma coisa que Deus demanda. O problema é a motivação pela qual Saul faz, e o fez. O que você fez? E Saul responde, quando eu observei, que os soldados estavam se dispersando, porque eles estavam reunidos, Israel, para combater uma guerra que estava se avizinhando. Quando eu vi que os soldados estavam se dispersando, quando eu vi que você não tinha chegado no prazo estabelecido, você, Samuel, deveria estar aqui para que a gente oferecesse um holocausto a Deus e fosse para a guerra sob a sua bênção, você não estava. E quando eu vi que os filisteus contra quem eles iriam lutar estavam reunidos em Micmas, pronto para a guerra, pensei. Não é que é proibido pensar. O problema
é que quando a gente começa a pensar fora dos padrões de Deus, fora dos padrões bíblicos, quando a gente começa a razoar, procurando justificativas para o que nós vamos fazer. Pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, não estou apto para a guerra, não fizemos sacrifício, não vou ter o apoio de Deus, ainda que Deus tinha ordenado essa guerra. Por isso, diante dessa justificativa, senti-me obrigado a oferecer o holocausto a Deus. Então, vejam, Saul está se colocando na defensiva, justificando sua atitude. Eu me senti obrigado, porque eu fiz alguns arrazoados, olhei a situação e tomei uma atitude. Ouça o que Isaías nos diz, já mencionamos domingo passado, mas eu quero repetir, Isaías 55, versos 6 e seguintes. Busquem o Senhor, enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele, enquanto Ele está perto. Que o ímpio, o mau, o malvado, abandone o seu caminho, e o homem mau, a pessoa má, abandone os seus pensamentos. Aquilo que idealiza, aquilo que coloca como sua forma de ver a situação, o mundo. Volte-se ele, o mal, para o Senhor, que Ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele perdoará de bom grado. Pois, agora vejam, verso 8, Isaías 55. Pois os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus pensamentos são mais altos, mais nobres, mais elevados do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais elevados do que os seus pensamentos. Então, essa coisa de se estribar, como diz o Provérbios, não se estribe no seu próprio entendimento, mas coloque-se debaixo da direção do Senhor. Achar que os nossos pensamentos são tudo na vida, que a forma como nós enxergamos é certa, é o caminho a ser seguido, não é assim. Por isso nós clamamos ao Senhor, por isso buscamos ao Senhor, nas decisões mais corriqueiras do nosso dia a dia. Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? É por aqui? É com essa pessoa que devo casar? Ou não? É nesse emprego que o Senhor me quer? É nessa cidade? É nessa comunidade? É em todas as coisas. Nós decidimos. E depois nós clamamos e até ficamos chateados se o Senhor não abençoa a nossa trajetória. Porque aí a gente já tomou a decisão, o barco está andando, dizendo, mas por que Deus não nos abençoa? Perguntamos em antecipação, esse é o teu querer? É por aqui que o Senhor quer? O salmista Davi tem muita clareza, nós falamos Saul e Davi. Davi tem uma outra visão, uma outra percepção. No Salmo 139, que também já citei parte dele aqui, diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe você penetra os meus pensamentos. Vejam que Davi tem essa percepção que o Senhor conhece os nossos pensamentos. E como Ele os conhece, como crentes no Senhor Jesus, o Espírito Santo começa a interagir nesses pensamentos, querendo colocá-los na direção certa. Tendo essa visão, essa percepção de que Deus conhece os nossos pensamentos,
Então, essa oração de Davi que ele faz no final desse salmo, no começo ele faz uma afirmação, que o Senhor nos sonda e nos conhece. Mas no final ele pede: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e dirige-me pelo caminho correto, pelo caminho certo, pelo caminho do Senhor. Jesus conhece muito bem os nossos pensamentos. A gente tem, claro, Ele é o Espírito de Deus, Ele é Deus, Jesus é Deus. Então, vejam alguns momentos práticos de como isso aconteceu com Jesus aqui nessa terra. Uma certa situação, Marcos 2, Mateus também trata Mateus 9, Lucas 5, tratam dessa história, que se repete nos 3 evangelhos. Ele havia perdoado um paralítico que havia sido trazido para ele por seus amigos para ser curado. E a casa estava cheia e havia lideranças religiosas naquele lugar. E Jesus, ao invés de curar o paralítico, claro, ele o curou, mas ele diz ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. E aí fechou o tempo, porque o pessoal começou num zum e começou a pensar coisas a respeito de Jesus. Porque quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Diante disso, em Mateus 9, verso 3 e seguinte, diante disso, alguns mestres da lei que estavam ali, estudiosos das Escrituras, disseram a si mesmos, ou seja, pensaram, esse homem está blasfemando. Perdoando pecados, ele está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Jesus expõe os nossos pensamentos. Perceba isso. Dedique alguma atenção a isso. Quando você começa a ter pensamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus, e você vai ser abordado pelo Espírito Santo. O que você está pensando? O que você pensa em fazer? Paulo vai nos instruir na carta aos Coríntios, na verdade, ele vai dizer à sua igreja de ontem e de hoje, desafiar-nos a termos pensamentos maduros. Falando aos Coríntios, ele falando sobre os dons de língua, profecia e tudo mais, ele diz assim, 1 Coríntios 14, 20, irmãos, deixem de pensar como crianças. Deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Em articular o mal, pensar o mal, idealizar o mal, sejam crianças. Mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos, maduros na fé. Mudem o foco. Nesse contexto, aliás, na primeira carta também, ele diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia respaldado por esses pensamentos como menino. Mas agora, maduro em Cristo, eu tenho uma outra perspectiva. Eu penso de modo diferente, de modo maduro, que seja respaldado pela perfeita vontade de Deus. Aos Efésios, aos Romanos e outras cartas, Paulo insiste a termos um novo modo de pensar, ou uma nova mentalidade. Eu leio Efésios 4. Marcelo, se você achar esse texto, fica legal. Efésios 4, 17 a 24. É um texto um pouco mais comprido. Eu quero ler, eu sei que eu tenho essa mania de trazer muita escritura, e a minha expectativa, mais do que eu pregar, deixar que a palavra nos fale.
Então, Efésios 4, Paulo escreve assim: assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como gentios, pagãos, que não conhecem a Cristo, e que vivem na futilidade de seus pensamentos. Almeida vai traduzir na vaidade da sua mente. Uma mente que não é inspirada pelo Espírito Santo tem pensamentos fúteis, vaidosos, egoístas, marcadas, determinadas pelo nosso ego caído, pecaminoso. Mas Paulo segue, verso 18: eles estão, os gentios, os pagãos, os que não conhecem a Cristo, estão obscurecidos no entendimento. Não enxergam. Por isso eles não têm muito como pensar muito longe. Não têm perspectiva. E separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, porque não conhecem a verdade de Deus, devido ao endurecimento de seus corações. São corações petrificados, corações obstinados em fazer tão somente o que eles mesmos querem, corações que se fecharam ao ensinamento e à vontade do Senhor. Verso 19: tendo perdido toda a sensibilidade, não são mais corações ensináveis, corações que se sujeitam a ouvir a direção do Espírito e da Palavra de Deus. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, de Deus, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, da velha natureza carnal humana, que se corrompe de desejos enganosos. Vocês foram ensinados a serem renovados no seu modo de pensar. Isso nos é ensinado, a renovar o nosso modo de pensar. Vocês foram ensinados a revestir-se do novo homem, da nova criatura, por meio da fé, criado a ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, esse é o perfil do crente, não do pagão. O pagão é obstinado, é cego, como Jesus fala, cego, guias de cegos, guiando os outros cegos, com suas filosofias de vida, com a perspectiva que o mundo oferece, vai dar com a cara na parede. Jesus, na verdade, diz: não cairão os dois no valo, não cairão os dois no abismo. Cego, guiando cego, você dando ouvidos aos que não sabem para onde a vida vai, de onde ela veio, para onde ela vai. Você vai para o abismo, junto com aqueles sábios que se expõem como promotores da verdade. Volto ao nosso texto, lá de 1 Samuel 13, verso 12 e seguintes. Saul diz: diante daquela situação eu pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso eu senti-me obrigado a oferecer o holocausto. E aí Samuel responde a Saul: você agiu como um tolo, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele, o Senhor, teria estabelecido o seu reinado em Israel para sempre. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração, que é Davi. Que Samuel, no capítulo seguinte, é enviado para ungí-lo rei sobre Israel.
aquele pastor de ovelhas que estava lá, nem estava em casa quando Samuel chegou, e o velho Jessé foi trazendo os seus filhos, desde o maior, foi descendo, né? Esse aí tem porte de rei. Samuel diz, não é esse, não é esse, não é esse. Acabaram os filhos, não tem mais nenhum? Tem, Davi, está lá na roça, chama o homem aqui. E era ele, esse é o homem segundo o coração de Deus. Porque Deus, como diz ali naquele capítulo, Deus não vê como os homens veem, Deus vê o coração. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Numa outra situação, capítulo 15 agora, Marcelo, na luta contra os amalequitas, que Deus tinha ordenado essa guerra, nós já vamos ver, Saul mais uma vez se justifica naquilo que ele faz ao andar pelos seus próprios caminhos, tomar suas próprias decisões. 1 Samuel 15, verso 2 e seguintes. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito, porque quando saíam do Egito, totalmente indefesos, recém-saídos, foram atacados pelos amalequitas. E Deus disse, vai ter troco nesse sentido, vocês vão pagar pelo que fizeram. Então, agora ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence, aos amalequitas. Então, nada deveria ser tomado como despojo de guerra, como lucro de guerra, como normalmente se tomava. Tudo deveria ser consagrado à destruição, porque essa era a vontade de Deus. A gente não vai entrar nessa discussão em detalhes, porque o interesse é outro, né, hoje. Contudo, Saul resolveu adequar, por assim dizer, as ordens de Deus à sua própria vontade, à sua perspectiva, à sua visão das coisas. Verso 8, capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. O problema é que meia obediência ainda é desobediência. Meia obediência é desobediência. Eu costumo dizer, ficar sobre o muro, você ainda não está do lado certo, porque o muro ainda é do inimigo. O teu convite que Cristo nos faz, Cristo nos dirige, é passar para o lado dele. Ou você está comigo, ou você está contra mim. Ficar no muro é ficar do lado do inimigo. Meia obediência é desobediência. Veja o verso 9. Mas Saul e o seu exército pouparam a Agag, o rei, que não deveriam ter feito. Pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, não deveriam ter feito. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então, para decidir o que é desprezível e inútil, eles tiveram que pensar, arrazoar, dizer, avaliar. Isso aqui vale alguma coisa, isso aqui não vale nada. Mas a ordem de Deus era a destruição total por causa do juízo de Deus. Então o Senhor falou a Samuel, verso 10. Arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado. Algumas versões dizem triste, mas é irado. Samuel ficou fulo da vida com isso, porque ele muito queria e apostava em Saul. E essa decisão de Deus de descartar Saul, devido à sua desobediência, não agradou o próprio Samuel. E ele passou a noite clamando ao Senhor. De madrugada, verso 12, Samuel foi ao encontro de Saul,
mas lhe disseram: olha, Saul foi para o Monte Carmelo. Lembra do Monte Carmelo, por exemplo, Elias teve lá um embate com os 450 profetas de Baal. Foi lá nesse monte, é o monte do Senhor, um monte importante na história de Israel. Saul foi lá para o Monte Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. E depois ele foi para Gilgal, que é o lugar onde fica o altar de sacrifícios. Percebemos aqui a arrogância de Saul. Ele ergue um monumento em sua própria honra. Seria a atribuição de qualquer servo do Senhor, como o próprio Jesus faz. Em tudo que ele faz, Deus é glorificado. A honra, a glória é do Senhor, não dos seus servos, que somos nós. Jesus, em todas as coisas, dava glórias a Deus, honrava o Senhor. A Saul honra a si mesmo. Essa é a perspectiva do arrogante, do egocêntrico. Ele se enxerga como o centro ao redor do qual tudo gira. E ele foi para Gilgal. Verso 13, quando Samuel o encontrou lá, Saul é que aborda Samuel e disse: o Senhor te abençoe, Samuel. Segui as instruções do Senhor. É a primeira coisa que ele diz. Segui as instruções do Senhor. Talvez daria até para colocar lá a risca. Samuel, porém, perguntou então, verso 14, mas que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo aqui com os meus próprios ouvidos? Se você cumpriu a risca, por que eu ouço ovelhas? Vocês não andam como um exército com ovelhas. Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo aqui? Se você cumpriu a risca o seu papel. Então começam as justificativas de Saul. Os soldados trouxeram dos lados amalequitas as ovelhas e os bois. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Vou repetir: meia obediência é uma desobediência inteira. Deus não abre brecha para a gente discutir a sua vontade, arrazoar, acrescentar, tirar, lidar com ela ao nosso bel prazer. O que o Senhor demanda é perfeito, é bom, sempre é bom, verdadeiramente bom. Colocar a bondade de Deus em uma perspectiva de dúvida, de questionamento, é que o Satanás fez com a Eva e Adão lá no Éden. Tentou mostrar que Deus não está sendo 100% bom, que Ele está escondendo o jogo. Então, creio-me, a palavra de Deus, a sua palavra não está aí para ser criticada, questionada, indagada nesse sentido de se ela tem razão, não tem veracidade, não tem. Eu não estou propondo uma interpretação fundamentalista, mas aquilo que o Senhor tem colocado, revelado e nos coloca no nosso coração, acolham como verdadeiro. Verso 16, Samuel então disse a Saul: fique quieto, chega, para de argumento, eu lhe direi o que o Senhor me mandou falar essa noite. Falou comigo. Respondeu Saul: diga então. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder da tribo de Israel?
Pequeno no sentido de vir de uma família pequena, insignificante, de pouca, proeminência dentro de Israel. E Deus escolheu naquele processo de escolha de Saul. Então, é Deus que colocou nesse lugar. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor está sustentando toda a tua plataforma real. Então, ande na vontade dEle. E o Senhor o enviou numa missão, ordenando: vá, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Essa é a pergunta. Por que você se lançou sobre os despojos, fazendo o que o Senhor reprova? E aí Saul, mais uma vez, argumenta: mas eu obedeci ao Senhor. Como que não? Eu obedeci, eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, ele está aí, preso. Mas exterminei os amalequitas, só que Agag não devia estar aí. Os soldados tomaram as ovelhas, os bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificar ao Senhor. Nós vamos consagrar isso em culto, em sacrifício a Deus, aqui em Gilgal. Vejam, uma das piores justificativas à desobediência é a justificativa religiosa. Quando você usa a própria Escritura em teu benefício, tirando na sua absoluta maioria das vezes palavras do contexto para beneficiar você. Não sei se vocês lembram daquele pastor que não enxergou um simples acento e foi entrevistado até por uma TV de canal aberto, porque ele tinha pego a esposa de um membro e dormiu com ela, efetivando aí um ato sexual, porque ele entendeu a palavra de Amós, que adultera com a esposa, na verdade o outro, e na verdade ali a palavra era adúltera, não adultera, um simples acento. E ele justificou a sua atitude, e o repórter até disse: mas dá uma lida, está escrito não adultera, mas adúltera. E o cara disse: pois vamos ver. As justificativas religiosas, muitas vezes bíblicas, para agir na contramão da vontade de Deus, é marca registrada do próprio Satanás. Lembram como ele tentou Jesus? Quando subiu no alto e disse: olha, se lança daqui, porque está escrito a teu respeito que os anjos te guardarão, e você vai ficar famoso. Mas Jesus responde: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele mostrou todos os reinos da terra e disse: tudo isso te darei, porque a mim foi confiado, se ajoelhado me adorares. Palavra bíblica. E Jesus diz: mas também está escrito que não devemos adorar outro a não ser o Deus. Estava com muita fome, por que você não transforma essas pedras em pão? Jesus de novo se recorre à Escritura, mas não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós temos várias perspectivas que nos são colocadas, onde muitas vezes usamos as Escrituras ao nosso favor, tirando elas do seu contexto. Verso 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra?
Será que os nossos ritos são absolutamente necessários e o Senhor se agrada deles, ou são tão importantes que se sobrepõem à obediência? O nosso estar em culto, celebrar culto, cantar louvores, ter algum ministério, não isenta ninguém de nós à obediência integral da vontade de Deus. Ministério algum, serviço algum, presença em culto não nos isenta de fazer a vontade de Deus. E o Samuel continua: a obediência é melhor que o sacrifício. A obediência é melhor do que a celebração. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros e cordeiros. Ou seja, aquilo que era um instrumento litúrgico de adoração do povo de Deus, se subjuga, se submete à obediência e à submissão. Isso vem em primeiro lugar. Por isso os orgulhosos são quebrantados para que obedeçam e se submetam ao senhorio de Cristo. Verso 23: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. O arrogante se coloca numa condição de idolatria porque ele adora a si mesmo. Ele acha bom demais fazer o que ele quer. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E Saul diz: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Tive medo. Eu já falei isso aqui em outra ocasião. Ultimamente eu tenho observado que em muitas passagens o medo está na oposição, na contramão da fé. A fé não é simplesmente, o contrário da fé não é a incredulidade meramente, mas é o medo. Quantas vezes Jesus aborda os seus discípulos, por exemplo, quando estava dormindo e a tempestade cresce e eles estão a ponto de naufragar porque estavam tentando manter o barco a todo custo. Senhor, acordaram o mestre, tu não vais fazer nada? Não está vendo que a gente está morrendo? Nosso barco está enchendo d'água. E Jesus diz: não tenham medo, homens de pequena fé. Assim foi para Jairo. Então, não tenha medo, Jairo. Creia somente. Então, me ajuda na minha falta de fé. Eu tive medo dos soldados. Saul se justifica que agiu do jeito que agiu, porque o seu temor dos soldados era maior do que o temor de Deus. Ele preferiu dar atenção aos soldados do que temer a Deus e obedecer a sua ordem. Agora eu lhe imploro, diz Saul a Samuel, perdoe o meu pecado, volte comigo para que eu adore o Senhor. Nós não vamos chegar até lá, mas Samuel depois vai dizer, vocês talvez possam perguntar, poxa, mas então Saul se arrependeu? Na verdade, é altamente questionável, porque mais para o final desse capítulo ele vai dizer, volta comigo agora para Gilgal e me honra diante das autoridades, para que eles continuem a confiar em mim, na minha liderança como rei de Israel. Ele está preocupado com o seu futuro no reinado. Samuel diz para ele, contudo, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Isso acaba, por assim dizer, até se tornando um pouco
figurativo no que aconteceu, porque Samuel vai embora, Saul se agarra no manto de Samuel, o manto rasga um pedaço fora, ele agarrou com força, e Samuel diz para ele: assim como o Senhor rasgou de você hoje o seu reinado de Israel, como você rasgou o meu manto, um pedaço, né? Você está fora. Aquele que é a glória de Israel não mente, não se arrepende, você está fora. Qual era o problema de Saul? Qual é o nosso problema? Saul era arrogante, prepotente, egocêntrico, autojustificativo. Dessa forma, ele não se colocava na total dependência de Deus, como rei escolhido pelo Senhor. O humilde se coloca inteira e completamente nas mãos do Pai. Se estamos sendo transformados à semelhança de Jesus, foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus nos convida, a gente falou disso não muito tempo atrás: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, coloquem-se debaixo da minha liderança, porque eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo, o meu jugo é leve e suave. Eu sou manso e humilde de coração. Queremos aprender sobre humildade? Precisamos olhar para Jesus e clamar por humildade a Ele. Que Ele quebrante o nosso coração, que Ele nos ajude a, de fato, nos vivermos em sujeição à Sua palavra, ao Seu querer. Sem a sujeição da nossa vida ao senhorio de Cristo, não nos tornaremos humildes. Não se iludam. Sem essa humildade, por outro lado, não haverá transformação bíblica em nossa vida, à semelhança de Cristo. Paulo nos desafia a termos a mesma atitude de Cristo que aqui lemos e falamos no começo do culto. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Pergunta Paulo. Há alguma comunhão no Espírito Santo? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-os mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito, tendo a mesma mente. Porque se temos a mente de Cristo, pensamos do mesmo jeito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes, diz Paulo. Considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas procurem também os interesses dos outros. Tenham a mesma atitude de Cristo Jesus, que se humilhou, foi servo, obediente até a morte de cruz. Senhor, tem misericórdia de nós. Tu conheces o nosso coração. Sabe quantas vezes somos prepotentes, vaidosos, orgulhosos, egocêntricos. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Torna-nos servos à semelhança daquilo que o Senhor fez, deixando o seu mais alto, nobre e glorioso lugar, vindo a ser semelhante a nós, pessoas, obediente até a morte e morte de cruz. Senhor, nós queremos andar desta forma diante de Ti. Perdoa o nosso pecado, o nosso orgulho, quebranta o nosso coração. Renova em nós a presença atuante que tantas vezes procuramos apagar do Teu Santo Espírito, que nos faz lembrar da Tua vontade e nos dirige pelo Teu caminho.
Também quando agora queremos, Senhor, celebrar a Tua ceia, que este momento de vir à frente, de receber a ceia, seja expressão dessa nossa entrega, dessa nossa rendição ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.